Da relação de emprego, vamos aqui na nossa parte de relação de emprego. Aqui eu vou pedir só para vocês se atentarem a esses dois conceitos aqui de empregado e empregador, tá? O artigo 3º da CLT considera como empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sobre a dependência deste e mediante o salário desse. Então, empregado é uma pessoa natural, que é uma pessoa física, que dispõe de sua força de trabalho a um tomador com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Esse é o conceito de empregado, tá? Vocês gravem bem eles. E o artigo 2º da CLT, ele explica o que é empregador. Empregado não é aquele que presta serviço de natureza não eventual a empregador? Pois bem, e quem é o empregador? Quem é a figura do empregador? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, empregador é pessoa física ou jurídica, individual ou coletiva, que assume o risco da atividade e possui o poder de direção na relação, tá? Então, esses são dois conceitos aí que vocês vão utilizar sempre que nós formos falar de relação de emprego, né? Então, vocês que vão trabalhar aí como técnicos administrativos, vocês vão ter que identificar quando uma relação é de emprego ou quando uma relação é de trabalho. Para ser relação de emprego, vai ter que ter essas características, esses conceitos, né? Então, aqui, o próximo slide, a gente vai falar dos elementos fáticos, jurídicos da relação de emprego. Lembra que lá no comecinho eu falei para vocês que para caracterizar uma relação de emprego, há necessidade dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego? Esses são os elementos, tá? Primeiro dele, pessoa física. Não tem como eu ser pessoa jurídica como empregado. Não existe empregado, trabalhador, pessoa jurídica, somente pessoa física. Então, CPF. Pessoalidade, por quê? Porque não pode ser substituído aquele que foi considerado empregado, o trabalhador daquela relação de emprego não pode ser substituído por terceiro, diferente do autônomo, né? O autônomo eu posso substituir, então aqui não. Por terceiro. Não vamos entrar no mérito da substituição dentro de uma empresa, por causa de férias, alguma coisa. Não é isso que a gente está falando. Eu estou falando de você trabalhar numa empresa e aí você vai viajar e você vira para o seu chefe e fala assim, não fica preocupado não, põe fulano de tal, que é meu amigo, que mora lá do lado da minha casa, que eu converso com ele sobre o trabalho todo dia, ele sabe exatamente o que tem que fazer. É esse tipo de substituição que eu estou falando, tá? Não pode ser substituído por terceiro. Deve haver uma subordinação, e essa subordinação decorre do poder diretivo do empregador sobre o trabalho do empregado, que é o que? Dirigir, coordenar, fiscalizar, organizar, aquela sensação jurídica de você ser um empregado e saber que vai prestar contas ao seu empregador, saber que é ele que te direciona, é ele que organiza a empresa, é ele que assume o risco da empresa, é ele que fiscaliza o seu trabalho. Então, a subordinação significa isso. Onerosidade. O empregado vai se colocar, né, a sua força de trabalho à disposição do empregador, mediante uma contraprestação onerosa, mediante o quê? Algum valor. Tem que receber por isso. Então, a onerosidade é isso, não somos mais escravos. Hoje recebemos e tem que ser em moeda corrente. Não eventualidade, que é o trabalhador deve disponibilizar sua força de trabalho de forma permanente e não esporádico. Aqui eu dou um adendo para vocês, né, que não eventualidade não pode, vocês não podem... O contrato intermitente que veio com a reforma trabalhista é, de certa forma, um pouco eventual, né? Ele tem uma característica aí de eventual, mas ele não é considerado como eventual. Ele é considerado como intercalado em momentos de não serviço e momentos de serviço, tá? Então, a reforma aí também mitigou um pouquinho esse elemento nosso, mas tem que estar com o contrato de trabalho intermitente, tem que ser específico. Se não for específico, ele não tem validade, tá? Se vocês forem ver um contrato aí de trabalho intermitente, tem que estar escrito.
Se não tiver escrito, ele não tem validade. E o outro elemento é a alteridade, que é o quê? A assunção do risco da atividade por parte do empregador. Quer dizer que é o empregador que sempre vai assumir o risco da atividade. Por isso que você tem essa subordinação em relação a ele. E ele, por sua vez, vai te pagar. Então, independente de uma crise ou não, de vender ou não um produto, o seu salário ele tem que pagar, porque é o risco da atividade dele, tá? Fica uma dica aqui, não são relevantes para a caracterização do vínculo de emprego, o local e nem a exclusividade da prestação de serviços. Então, pouco importa o local, tá, do serviço, como também não tenho como obrigar a dizer que um funcionário meu é exclusivo meu. A depender da nossa relação, né, a regra é que ele tenha a liberdade de poder fazer contratos com outras pessoas, de ter contratos de trabalho com outras empregadores, tá? Ou de ter uma atividade autônoma, né? Ele pode trabalhar em outro local. Então, ele não tem caráter exclusivo. A figura do empregador, né? Ali eu falei quais são os elementos fáticos jurídicos da relação de trabalho e eles estão mais voltados, como você pode ver, à relação do empregado, né? Em quem é o empregado. Agora que a figura do empregador, como eu falei para vocês, é uma pessoa física, né, ou jurídica, individual ou coletiva. Coletiva aqui eu pus um adendo para vocês, que é o grupo econômico, gente. Quando eu tenho um grupo econômico, e isso é muito comum nas grandes empresas, eu tenho uma pessoa jurídica coletiva. E também eu tenho como empregador o sujeito despersonificado. Quem é ele? O espólio da herança, a massa falida. A gente já falou sobre isso. Eu falei com vocês de massa falida e falei de vocês desse sujeito despersonificado, que é o espólio da herança. Então, eles também podem ser empregador, né? Tem caráter de impessoalidade, né? O empregador não precisa ser ele próprio, ele pode ser substituído, ele pode ocorrer a sucessão trabalhista. Aqui substituído até falo, geralmente quando tem um empregado doméstico, por exemplo, caseiro, o dono da casa morre, automaticamente, se aquele caseiro continua trabalhando dentro daquela casa, os herdeiros em si, né, e geralmente é o inventariante que fica responsável pelos bens e obrigações, vai cair sobre ele a obrigação de manter aquela relação de trabalho e de dar fim ou manter. E se ele manter e não fizer nenhum contrato por escrito, pouco importa, a relação vai existir e aquele empregado vai poder reclamar seus direitos desde quando ele foi contratado, antes do falecimento do patrão, tá? Então, fica a dica aí também, se tiver algum caseiro aí que já tá há muito tempo, fica de olho. Ele assume o risco da atividade econômica, né? Então, cabe a ele, o empregado não pode assumir o risco. Eu não posso chegar para o meu empregado e falar, putz, não vou pagar seu salário, a mercadoria não veio, tô sem matéria-prima, não consigo vender. Sinto muito, vai ter que pagar. Independente do que aconteça, o empregado não assumiu o risco daquela atividade, ele não é o empreendedor. Então, tem que pagar aquele funcionário. Poder diretivo, ele tem poder de admitir, salariar, dirigir e a prestação pessoal do serviço, organizar a empresa, são poderes do empregador. O empregado não tem essa demanda, né? Ele pode ter lá a função do RH, por exemplo, ali, de ser fazer o seletivo, ele tem essa função, mas quem contrata? Você é só um mero intermediador, porque quem vai contratar é a empresa, não é você. A empresa que está contratando. Se der errado aquele contrato de alguma forma, a responsabilidade é da empresa, não de você, que é o preposto, né, que está ali responsável pelo processo de seleção. Fica a dica que os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos equiparam-se também como figura de empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego. Como elas não são consideradas empresas propriamente ditas, né, elas vão se equiparar na legislação trabalhista como empregador. Então, todos aqueles funcionários dessas instituições, fundações, enfim, né, que estão ali, eles vão ter uma relação de emprego com essas entidades, né? E por isso
sua relação vão ser regidos pelo direito do trabalho. Efeitos da sucessão da empresa. Eu trouxe um adendo aqui que eu falei, né? Então, o empregador, ele não tem pessoalidade, ele é impessoal e pode ser substituído. E uma das formas de substituição é a sucessão. Mas e aí, sucessão, o que acontece com o meu contrato, né? Tô trabalhando, o que vai acontecer? Trago aqui para vocês 4 efeitos, tá? Subroga-se ao novo proprietário em todas as obrigações do primeiro. Então, aquele que está adquirindo aquele ponto comercial, aquela empresa que está fundindo aquela empresa, né? Seja o que está fazendo uma sucessão de empresa, ele vai assumir as obrigações do seu contrato de trabalho, tá? Porque se ele assume todas as obrigações do primeiro, ele vai assumir todas as obrigações que estão decorrentes ali do seu contrato de trabalho, desenvolvendo-se normalmente o contrato de trabalho sem qualquer prejuízo ao trabalhador. Não pode causar prejuízo ao trabalhador. Ele pode mandar embora, tá? É um prejuízo, mas é um poder dele também, é um direito de exercício, de atividade, ele mandar embora os funcionários, se assim ele entender. A contagem de tempo de serviço não é interrompida, então não se interrompe o contrato e faz-se um novo. Não, continua. Continua todos os direitos, direito a férias, que é o período aquisitivo, concessivo, tudo. Direito ao FGTS depois, somando tudo e pagando a multa, no caso de rescisão, né, que gere uma multa. Então, não tem interrupção do tempo de serviço. As obrigações trabalhistas vencidas à época anterior à sucessão, né, mas ainda não cumpridas, poderão ser exigidas a esse novo proprietário. Então, ele, como assumiu todas as obrigações, ele assume inclusive as obrigações vencidas. E as sentenças judiciais podem ser executadas, desde que não prescritas, e responde o sucessor por seus efeitos. Então, se eu entrei com uma reclamação trabalhista contra uma empresa, a empresa não tinha bens na época, aí virou aquilo que a gente chama de execução frustrada. Aí, como execução frustrada, o juiz me libera uma certidão dizendo que eu tenho um prazo aí de 5 ou 8 anos para poder executar novamente aquela empresa. Aí eu espero, passa aí 4 anos, eu vejo que a empresa recuperou. Agora ela tá de vento em popa, tá indo show de bola, mas ela tem uma sucessão, porque recuperou, porque tem um novo proprietário. E esse novo proprietário fez o UAU, foi um ótimo administrador e transformou a empresa num monopólio assim, num império. E aí eu tenho lá minha certidãozinha de que eu posso requerer o meu débito trabalhista lá de trás, que o ex-proprietário não pagou. Eu entro com uma execução. E aí eu posso cobrar dessa empresa que tem um novo dono, né? Uma nova direção. Então é isso que significa, tá? Contanto que eu não seja prescrito, que eu não perco o prazo, eu posso cobrar direto sobre ele. Poderes do empregador. Essa é uma das partes que eu mais gosto. Porque a gente acha que o empregador não pode fazer tudo. Não, ele não pode fazer tudo, mas também tem coisa que ele pode fazer e nós temos que respeitar. Nós somos funcionários. Se a gente quisesse tanto poder assim de poder dizer, mas eu não quero fazer, mas eu não acho certo, seja empreendedor e não seja funcionário. Tenha a sua própria empresa. Então eu acho que é uma das coisas que todo mundo deveria saber, são os poderes do empregador. O primeiro poder dele é o poder diretivo. É o poder organizativo ou de comando. Se consubstancia nas prerrogativas inerentes ao empregador, que, utilizando-se de sua condição, estabelece os horários de trabalho, os horários de intervalo, o local de prestação de serviço e a organização do trabalho em si. É aquilo que a gente chama de modo operatório, né? É a divisão das tarefas, os uniformes a serem utilizados, entre outros. Então, esse é o poder diretivo. Eu remeto ele ao poder de organização. Poder regulamentar. É o poder que o empregador possui para fixar regras que devem ser seguidas pelos empregados da empresa. Exemplo, não pode namorar dentro da empresa. É uma regra. Mas eu não acho justo porque o amor, o coração não escolhe. Ok, mas dentro da empresa não pode namorar. Não está dizendo que você não pode namorar fora da empresa. Está dizendo que dentro da empresa não pode namorar. Porque isso causa problema, isso atrapalha a empresa. Então, seria basicamente uma regra. E pode? Pode.
Então, ele pode regulamentar uma regra. Não pode usar o celular. Tem gente que acha um absurdo. Não é um absurdo, gente. Antigamente se trabalhava sem celular. Hoje, se a empresa falar o celular fica dentro do armário, o celular deve ficar dentro do armário. Porque o celular não faz parte do seu corpo e o celular não faz parte do seu trabalho, a não ser que você utilize. E olha que tem empresa que é tão esperta que fornece um celular para o seu funcionário da empresa para que ele possa ter um celular disponível sempre. Porém, proíbe o celular pessoal. E tá corretíssimo. Atrapalha, não pode usar celular. Então, também é uma regra. Citam-se como exemplos a elaboração de regimento interno da empresa. Então, se vocês verem, toda empresa tem um regimento interno. E o correto é você seguir esse regimento interno. Né? Então, quando você vai entrar, o dever de quem está te contratando é entregar esse regimento interno para você entender como funciona. Trabalhamos em sociedade, várias pessoas, sem regra, vira bagunça. Então, por isso que tem, tá? Ou emissão de ordens de serviço sobre segurança e saúde de trabalho. Aqui também é um poder regulamentar. Cada empresa determina como que vai ser a sua segurança do trabalho. Ela tem a regra lá da ANR, mas ela, de verdade, ela vai determinar, às vezes, uma segurança maior, porque ela quer preservar os seus funcionários. E essas regras têm que ser seguidas, né? Então, é o poder de criar, editar regras. O poder disciplinar ele está relacionado à possibilidade do empregador aplicar sanções aos empregados que descumpram as obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Nos casos em que o empregado cometa falta ou, de acordo com a gravidade, existência de dolo ou culpa, né, entre outros. É possível a aplicação de advertência, suspensão de até 30 dias e demissão por justa causa. Aqui é o direito dele de, uma vez que descumpriu a regra, ele poder cobrar aquele funcionário por ter descumprido aquela regra, né? Por exemplo, uma norma de segurança, não usou o capacete. Como que ele faz para aquele funcionário usar o capacete? Ele adverte primeiro, não usou de novo. O que ele faz? Ele mete com a suspensão. 2, 3 dias. Suspensão é horrível, você fica sem receber, fica em casa, ok, mas você perde DSR, você perde, fica como falta injustificada, você perde dias de férias, então não é legal levar suspensão, né? Então fica o alerta aí que esse poder do empregador, ele existe exatamente porque ele é organizador, ele ditou as regras, então ele tem que fazer com que elas sejam cumpridas, e elas vão ser cumpridas através do poder disciplinar. O poder fiscalizatório, ou o poder de controle, ele é aquele que verifica o cumprimento, né, pelos empregados das tarefas a ele atribuídas, né, os horários determinados, a utilização de equipamentos individuais, distribuídos, né, o cumprimento da ordem de serviços, é o que é o fiscalizatório, é quando você põe um líder. Geralmente, quando você tem um líder, o que esse líder tem que fazer? Ele tem que fiscalizar. O dever dele é fiscalizar os seus operários, né? Fiscalizar quem está ali do lado dele. O diretor, dentro de uma repartição de RH, qual que é a função dele? Ele tem lá as suas responsabilidades, mas é também de coordenar, ordenar, avaliar, fiscalizar aqueles funcionários que estão sob o seu poder, que está dentro do seu setor, tá? Não se pode aplicar o poder fiscalizatório, aqui fica a dica, assim como os demais, de forma desmedida. Então, tudo que é exagerado não é aceito, tudo tem uma medida. Pois condutas do empregador que firam a dignidade dos empregados são contrárias ao nosso ordenamento jurídico. Proibir celular não fere dignidade de ninguém, fiquem tranquilos. Mas eu trago aqui para vocês alguns exemplos de condutas patronais que não são toleradas. Uma delas é o monitoramento de e-mail pessoal, não monitoramento de e-mail da empresa. O que é e-mail pessoal? Contas da Gmail, da Yahoo, contas pessoais que você tinha antes de entrar na empresa, contas que você gerou na sua casa, que você gerou no seu ambiente fora do trabalho para usar com as suas pessoas de relacionamento privado, não de relação de trabalho. Agora, o e-mail corporativo, o e-mail dado pela empresa, ele pode ser monitorado e fiscalizado. Isso já foi aceito, não é
uma forma desmedida, não é um ato atentório à dignidade, porque aquele e-mail ele foi criado para ser utilizado para a empresa. E se você está utilizando ele para fins pessoais, quem está fazendo errado é você. Então, fica a dica aí, tá? Monitoramento de e-mail pessoal não pode, mas de e-mail corporativo pode. Proceder o empregador ou o preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Está dizendo o quê? Que os homens fazer revistas íntimas em mulheres. Não pode. É desmedido e agora tem previsão legal. Artigo 373A, inciso 6º. É lei, não pode, né? E submeter o empregado ao polígrafo, que é o detector de mentiras, também não pode, é proibido. Eu acho demais esse, eu nunca vi, sou louca para conhecer, mas acho que era uma medida deles usarem antes bastante. Hoje é totalmente proibido, é considerado um abuso de poder do empregador. Alterações do contrato de trabalho. De acordo com a CLT, o artigo 468, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Quer dizer o quê? Mútuo consentimento é que as duas partes, o empregado e o empregador, aceitem. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia, tá? Então, ele está dizendo que tem que ser em mútuo acordo. Não pode resultar direto ou indiretamente prejuízo ao empregado. Aqui a aplicação direta do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, que eu disse para vocês que a reforma trabalhista diminuiu. Então, as suas exceções. Né? Não confundir aqui inalterabilidade contratual lesiva com prerrogativa do empregador de comandar a prestação laboral dos empregados, fazendo adaptações necessárias. Quer dizer que o empregador, quando ele muda um horário de um funcionário, ele não está fazendo uma alteração de contrato, ele está adaptando, fazendo uma adaptação necessária dentro da empresa, tá? Quando ele altera um conteúdo de tarefa, também. Então, isso não tem nada a ver com lesão ao funcionário. Você pode não gostar, mas eu volto e falo novamente. Se não gosta de alteração de horário, vira empreendedor, deixa de ser funcionário e vai trabalhar por conta própria e assumir os riscos aí, tá? Fazendo as adaptações necessárias. A consecução dos objetivos empresariais, que é o poder diretivo do empregador, a quem cabe assumir o risco do empreendimento. Então, aqui é aquilo que a gente chama de ius variandi, né? Que o empregador detém. É um efeito do direito dele como empregador. Então, vocês ficarem atentos aí que as alterações, elas também têm alterações que são adaptações necessárias e essas não são consideradas nesse artigo aqui 468, tá? Elas não vão se aplicar. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Aqui nós temos duas modalidades, né? Eu vou interromper o contrato de trabalho quando há uma sustação unilateral do contrato de trabalho. O que que significa essa sustação unilateral? Não há prestação de serviço, mas há obrigação de pagar pelo empregador. Há pagamento por parte do empregador. Eu não presto serviço, mas eu recebo. Em regra, é contado como tempo de serviço. Em regra, considera como tempo de serviço. E ao empregado, né, que está com o seu contrato interrompido, é garantido o retorno ao cargo que ocupava e direitos alcançados pela categoria durante o período de afastamento. Uau, mas que maravilha! Quando que isso acontece? Nas férias, nos DSR, nos feriados, nas faltas justificadas, na licença maternidade. Então, essas são causas aí de interrupção em que o contrato ele é suspenso unilateralmente, né? Eu não presto serviço, mas recebo do meu empregador. E a suspensão? A suspensão é uma sustação ampla e bilateral do contrato de trabalho. Eu não tenho prestação de serviço e nem obrigação de pagar por parte do empregador. Não presto serviço e não recebo. Aqui eu faço uma exceção dessa obrigação de pagar, porque a depender da situação,
deve-se pagar o FGTS quando há uma prestação de serviço militar, quer dizer que aquele funcionário foi convocado para prestar serviço militar, ou quando há um afastamento decorrente de acidente de trabalho. Aqui, acidente de trabalho, também lembro vocês que se ficar configurada doença do trabalho, também vai se enquadrar aqui. Espécie 91 do INSS, quando vocês verem lá espécie 91 no benefício, quer dizer que aquela pessoa foi afastada decorrente da relação de trabalho. A sua doença decorre de algo dentro da relação dela de trabalho, da relação de emprego. Esse período de suspensão não conta como tempo de serviço, mas também é garantido ao empregado o retorno ao cargo que ocupava e direitos alcançados pela categoria durante o período de afastamento. Quando que ocorre a suspensão? Falta injustificada, intervalos não remunerados, a greve, suspensão disciplinar. Então, esses também são momentos em que ocorre a suspensão. Jornada de trabalho. Segundo a Convenção número 30 da OIT, a jornada de trabalho foi conceituada segundo a teoria do tempo e é adotada pela nossa legislação trabalhista brasileira, a qual define que jornada de trabalho é o tempo em que o empregado presta serviço ou permanece à disposição do empregador, seja exercendo as tarefas ou aguardando ordens. Então, nós adotamos a jornada de trabalho segundo a teoria do tempo. A natureza jurídica da jornada do trabalho, ela tem uma natureza pública, porque decorre de uma obrigação do Estado de estabelecer um limite à jornada de trabalho. Então, o Estado, ele cria lei, né? Tanto é que lá na Constituição tem o limite diário de 8 horas, tem o limite diário semanal, que é 44 horas, né? A proporcionar ao trabalhador um tempo de descanso, evitando jornadas excessivas e desgastantes de trabalho. Falo também, a Constituição tem a previsão de férias, tem a previsão de descanso semanal remunerado. Então, assim, natureza pública dela decorre da obrigação do Estado em legislar, em criar medidas de limite da jornada de trabalho. E a natureza privada decorre da possibilidade das partes do contrato de trabalho fixarem jornadas de trabalho respeitando os limites legais. Então, eu posso ter contratos com horários de 6 horas, por exemplo, e posso ter contrato de horários de 12 por 36. Eu posso ter contrato de horários de 24 por 48. Então, eu posso flexionar a minha jornada de trabalho, por isso que ela tem essa natureza privada também, porque ela pode ser feita mediante acordo entre as partes. Dou um adendo aqui para vocês com a reforma trabalhista. O tempo itinere, que era aquele tempo despendido pelo empregado para a sua locomoção, né, a ida e volta do local de trabalho, foi excluído. Ele não existe mais. Então, desde novembro de 2018, novembro de 2018, que passou a vigir a reforma trabalhista, não existe mais o tempo itinere, só existe o tempo itinere para as relações de trabalhos que estavam anterior a essa data. Tipos de jornada de trabalho. Jornada normal, né? Não será superior a 8 horas diárias e nem 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Essa é a regra. Jornada legal. A regra, jornada normal. Tempo de regime parcial é aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou aquela cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Turnos ininterruptos de revezamento, 6 horas diárias, salvo a negociação coletiva. Então, o turno de interrupto de revezamento é quando eu tenho aquele trabalhador que trabalha no turno da manhã, da tarde e da noite. Hora uma semana num, hora na semana outro e às vezes até intercalado entre os dias, né? Então, esse é o turno ininterrupto de revezamento. E a Constituição aceita esse tipo de jornada, contanto, né, que seja por 6 horas. Ou quando tem uma negociação coletiva que modifica, pode fazer por 8 horas, por exemplo, porque eu já vi.
Regime 12 por 36 foi criada pela reforma trabalhista, existia antes, porque a gente sabe que a jornada ela é flexibilizada, mas ela não tinha uma previsão legal. Então, toda vez que aquele empregador não cumpria e acabava dando hora extra, aquela jornada ela era anulada, desclassificada, e a pessoa passava a receber como se trabalhasse 8 horas. Dava uma reclamação trabalhista muito boa, era um bom dinheiro. Agora não existe mais, desde a reforma trabalhista. A 12 por 36 é o horário de trabalho de 12 horas, seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados, né, ou indenizados intervalos para repouso e alimentação, a qual se estabelece por acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo. Para vocês terem uma noção, agora com a jornada 12 por 36 da CLT, eu não preciso nem dar mais horário de almoço e descanso, é 12 horas direto. A gente fala que são os plantões, né? Isso ocorre muito com enfermeiro, técnico de enfermagem, radiologia, médico, eles acabam tendo esse tipo de jornada. Serviço efetivo, que considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada, porque eu posso ter ali um acordo dizendo que a disposição, né, aguardando ordens, não conta como serviço efetivo. O sobreaviso, que ocorre quando o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento ser chamado para o serviço. Toda empresa tem funcionário em sobreaviso, tá? Por que eles têm? Principalmente na parte da mecânica ou do coordenador, o pessoal que mexe com a parte de manutenção. Se quebra uma máquina, a máquina não pode ficar parada, é muito prejuízo. Então, sempre tem que ter alguém à disposição. Então, fica aí de sobreaviso. E a prontidão, ela ocorre quando o empregado que ficar nas dependências da estrada, aguardando ordens. Aqui só serve a prontidão pro motorista, que faz longas viagens, né? Que fazem viagens que fica à disposição ou parado para entrar na empresa, para carregar ou descarregar, ou parado na estrada esperando ordens. Jornada de trabalho quanto à sua duração. Ela pode ser ordinária ou normal, que é aquela que desenvolve dentro dos limites estabelecidos pelas normas jurídicas. Exemplo seria 8 horas diárias ou 44 horas semanais, ou dentro das 12 horas por 36, então seria aquela ordinária ou normal. A extraordinária ou suplementar, que são aquelas que ultrapassam os limites normais fixados pelas normas jurídicas. Quem são elas? Horas extras. Então, essa é conhecida também como jornada suplementar. Às vezes vocês vão ter empresa que não vão falar hora extraordinária, vão falar jornada suplementar. Então fica a dica aí. A limitada, né, que quando há termo final para a sua prestação, que em regra é fixada em função do dia da semana, excepcionalmente em função do outro critério. Exemplos, aula do professor. Eu, como professora, eu tenho determinações de aulas, né? Eu não tenho uma jornada, eu tenho uma determinações de quantas aulas eu tenho que dar. A ilimitada, que é quando a lei não fixa um termo final, exemplo, motivo de força maior ou para atender à realização de conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto. Existe, gente, existe. Às vezes a empresa, ela tá numa necessidade dessa, por exemplo, a construção de respiradores. Vamos dizer que aqui no Brasil tinha uma empresa que fazia respiradores. Com a pandemia, o que acontece? A demanda aumenta muito. Ela fica um serviço que vai acarretar um prejuízo manifesto se não for realizado, porque nós precisaríamos dos respiradores. Então, o que vai acontecer? Aquela jornada, ela fica ilimitada. Acontece daí de um funcionário ter que trabalhar 24 horas? Acontece, ele vai ganhar hora extra, mas ela fica ilimitada. Contínua, quando ocorrida sem intervalos, que é o caso dos vigias, médicos, plantonistas, enfermeiros, que foi o que eu falei para vocês. Como que um vigia vai parar para ter o descanso de 1 hora se ele tem que estar fazendo a vigia do local, né? Quando não tem ninguém para substituí-lo, para rendê-lo nesse momento, ele não pode tirar, ele tem que ficar ali em alerta, fazendo a vigia dele. Descontínua, quando há intervalos, que são intervalos para almoço, descanso durante a jornada, né? Então, são
jornada descontínua. Intermitente, quando ocorrida com sucessivas paralisações, que são exemplos motoristas rodoviários, né? Os motoristas de estradas, que sempre estão parando, ou por conta de carga, ou por conta de descarregar o caminhão e tudo mais. A jornada de trabalho quanto ao período, elas podem ser classificadas como diurna, que é entre as 5 da manhã até as 22 horas da noite. Entre noturna, que é a hora noturna computada como a hora normal tem 60 minutos, mas a hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos. E terá acréscimo na remuneração de no mínimo 20%. Para o trabalhador urbano, a hora noturna começa às 22 horas e termina às 5 da manhã. Para o trabalhador rural, na lavoura, a hora noturna começa às 21 horas e termina às 5. Para o trabalhador rural da pecuária, ela começa às 20 e termina às 4. Então, só estou trazendo aí para vocês darem esse alerta aí e aprender sobre essa hora noturna, que não é 60 minutos, é 52 minutos e 30 segundos. Isso dá uma diferença enorme de fazer cálculo da jornada do seu funcionário. Ela pode ser mista, que é quando a jornada engloba tanto o período diurno como noturno. É muito comum também. Um exemplo assim, esses telemarketing, que é Atento, Activity, eles têm horário lá que é das 6 à meia-noite. Das 18 à meia-noite. Então, das 18 até as 22 horas, aquela pessoa laborou no horário diurno, horário normal, diurno. Das 22 à meia-noite, ela trabalhou o horário noturno, então o horário dela é diferente, ela ganha hora extra por conta disso. Então, tem essa jornada mista. E tem o noturno prorrogado, que é quando a jornada que continua após a hora noturna, né, será considerada como jornada noturna. Exemplo, das 22 às 7. Eu sei que o trabalhador urbano, até às 5 da manhã, é horário noturno. Depois desse horário, começa o horário diurno. Mas se aquele funcionário estava trabalhando no horário antes, ele vai prorrogar. Se ele ficar até às 10 da manhã, ele vai prorrogar como hora noturna. Então, das 5, que seria quando encerrava a hora noturna, até as 10, vai ser considerado como hora noturna. Do controle de jornada de trabalho. O horário de trabalho será anotado e registrado no registro de empregados. Então, todo empregado tem um registro e a lei determinou que deve ser registrado. Os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, permitindo a pré-assinalização do período de repouso. O período de repouso pode estar assinalado, tá, gente? Mas o período de entrada e saída não. Então, é isso que ele está dizendo, que é o controle aí de ponto. E o controle de ponto por exceção. Essa é uma novidade trazida pela reforma trabalhista. É um controle de ponto em que a jornada de entrada e saída já está escrito, já está lá no caderno de ponto, sendo anotado apenas as exceções, como faltas, atrasos, jornadas extraordinárias, licenças e férias. Então, já fica registrado a jornada daquela pessoa, das 8 às 18, com 1 hora de intervalo, já está registrado. O controle por ponto de exceção só vai anotar o que saiu fora daquele horário, ou porque faltou, ou porque ficou em hora extra, ou porque não gozou do intervalo para descanso e refeição. Então, isso que significa, tá? Ele só é permitido quando previsto em acordo individual por escrito ou convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Empregados que não possuem jornada controlada, então tem empregados que não vão ter esse controle de jornada, que são aqueles que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horários de trabalho, aqueles que têm cargos de gerência, diretores e chefes de departamento ou filial, desde que recebam um salário de no mínimo 40% superior ao do cargo efetivo. Fica a dica, tem que ser 40%. Às vezes a pessoa não recebe esses 40%. E aí o chefe fala que ele não tem controle de horário. Tem sim. Então fica a dica aí, esse valor, tá? Empregados em regime de teletrabalho. Teletrabalho também não tem controle de jornada. A jurisprudência tem aceitado os tribunais que existe, mas a lei determina que não tem.
Dos intervalos, os intervalos que nós temos é o interjornada, que é aquele que ocorre entre duas jornadas, devendo ser no mínimo 11 horas consecutivas. É o que é? Quando eu termino uma jornada para começar uma próxima jornada, esse período para começar a próxima, ele tem que ser de no mínimo 11 horas consecutivas. Por isso que é intervalo interjornada. E eu tenho intervalo intrajornada, que ocorre em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, com a finalidade de conceder intervalo para descanso ou alimentação, com no mínimo 1 hora, salvo quando previsto em acordo escrito ou contrato coletivo de trabalho, não podendo exceder 2 horas. Se a jornada não exceder 6 horas, o intervalo intrajornada será de 15 minutos, quando a duração do trabalho exceder 4 horas. O intervalo intrajornada pode ser inferior a 1 hora, por ato do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, e se o estabelecimento atender às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os empregados não tiverem em regime de trabalho prorrogado ou horas suplementares. Então, pode ser inferior. Antes da reforma não podia, mas agora mudou, a lei mudou, pode ser inferior a 1 hora. E o intervalo intrajornada das jornadas acima de 6 horas contínuas pode ser reduzido a até 30 minutos por convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, aqui também mais uma modificação da lei que prevê que os sindicatos, né, através dessas convenções e acordo coletivo, já coloque lá que o intervalo intrajornada vai ser de 30 minutos. Intervalos especiais. Alguns empregados, eles, por sua atividade, eles têm intervalos especiais, né? Então, eu trouxe 4 aqui para vocês. Empregado que exerce atividade no interior das câmaras frigoríficas ou em ambiente artificialmente frio, seu intervalo especial de 20 minutos de descansos para cada 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo dentro dessas câmaras. Então, eles têm esses 20 minutos de descanso. Empregado que exerce atividade de digitador em serviços de mecanografia, que é a datilografia, escrituração ou cálculo, um intervalo especial de 10 minutos de descanso para cada 90 minutos de trabalho contínuo. O empregado que exerce atividade de telefonia, radiotelefonia, radiotelegrafia e variáveis terá um intervalo de 20 minutos de descanso para cada 3 horas de trabalho contínuo. E o empregado que exerce atividade em minas de subsolo, que terá um intervalo de 15 minutos de descanso para cada 3 horas consecutivas de trabalho dentro das minas e subsolo. Estamos terminando, gente, eu juro. O repouso semanal remunerado é o nosso DSR, tá? É um direito à folga, trata-se de medida de caráter social, higiênico, recreativo, visando a recuperação física e mental do trabalhador. Está previsto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, e ele deve ser preferencialmente aos domingos. Em regra, incide a cada 6 dias trabalhados, sendo que sua concessão após o 7º dia, o pagamento desse DSR será em dobro. Tá? E ele deixará de ser remunerado quando, viu? Pode perder DSR, fica atento. O empregado cometer falta de assiduidade injustificada, que é o que? Atraso, né? Falta, né? Injustificada, ou cometer falta de pontualidade injustificada, é quando chegar atrasado ou sai antecipado sem justificativa. Aí ele pode perder o DSR. Férias! Acho que tem mais 3 slides só. As férias é um período de interrupção do contrato de trabalho, tá? Então, interrupção, lembra lá que a gente falou? Eu paro de trabalhar, mas continuo recebendo. Em que o empregado não presta serviço com o fim de repousar, descansar, se dedicar ao lazer e à inserção familiar e social. A sua previsão constitucional está no artigo 7º, inciso 17. É um direito dos trabalhadores urbanos e rurais e o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, ele vai ter um acréscimo de 1/3 sobre o salário normal. A previsão da CLT é do artigo 129 e seguintes
e diz que todo empregado tem direito anualmente ao gozo de férias, sem prejuízo da remuneração. Mais uma vez aí, proteção à remuneração. Por isso que é um caso de interrupção do contrato de trabalho. Férias individuais são aquelas em regras, né, individuais, é a regra, são essas, e o direito é concedido a apenas um empregado ou a alguns empregados simultaneamente. As férias coletivas, por sua vez, é ato exclusivo do empregador, não do empregado, do empregador, e abarca todos os empregados, pode ser de um setor ou da empresa toda. É necessário, um setor, 2 setores, pode ser por setor ou a empresa toda. É necessária a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho e ao Sindicato dos Trabalhadores com antecedência mínima de 15 dias. Quando eu vou dar férias coletivas, eu tenho que avisar 15 dias antes, informando as datas de início e fim das férias coletivas, como também os estabelecimentos ou setores atingidos pela medida. Agora, na pandemia, logo em março, muita empresa conseguiu essas férias coletivas, viu? Muita empresa deu. Foi uma forma aí de amenizar e diminuir um pouco a circulação das pessoas. Exemplo, concessão de férias coletivas em período de Natal e Ano Novo, né? Ou em período de diminuição de produção, que também a empresa pode dar essas férias coletivas. As férias, para vocês entenderem como elas funcionam, ela é determinada pelo período aquisitivo e período concessivo. O período aquisitivo é o lapso temporal necessário para que o empregado adquira o direito de férias. Então, é o lapso temporal para adquirir o direito às férias. Inicia no momento em que o empregado é admitido na empresa e compreende o período de um ciclo de 12 meses. Então, desde a data que é admitido, a cada 12 meses, ele vai concluir um ciclo de período aquisitivo, tá? 12 meses completos de serviço. O período concessivo, por sua vez, é o lapso temporal em que o empregador deverá conceder as férias àquele empregado que adquiriu o direito às férias, né, que cumpriu o seu período aquisitivo. Inicia-se no momento em que o empregado completa os 12 meses de serviço, que é o período aquisitivo, e compreende-se o período de 12 meses subsequentes. Trabalhei 12 meses, adquiri o direito às férias, né? Cumpri meu período aquisitivo. Da data que eu cumpri meu período aquisitivo, meu empregador tem 12 meses para me conceder as férias. Tem gente que fala assim, nunca tirei férias. Aí eu vou ver, porque a pessoa sempre trabalhou um ano e meio, 1 ano e 8 meses na empresa. Então, ela tá com as férias vencidas, aí a empresa não dá férias. Paga na rescisão aquela que venceu e paga a proporcional daqueles 8 meses. E aí a pessoa não saiu de férias. Então acontece, tem gente que de fato não saiu de férias. Tempo de gozo de férias e faltas injustificadas. Eu dou um alerta aí para vocês também, porque falta injustificada faz perder direito de férias. Vamos lá ver as situações. Eu terei direito a 30 dias de férias quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Eu terei o direito de 24 dias de férias quando não houver tido 6 ou 14 faltas injustificadas. Eu terei 18 dias de férias quando houver tido de 15 a 23 faltas injustificadas. E eu terei 12 dias de férias quando houver tido 24 a 32 dias de faltas injustificadas. Isso aqui é uma previsão legal, tá na CLT, e ele não tem uma previsão para se você faltar mais de 32 dias. Então, o mínimo aí é 12 dias, mas acredito que mais de 32 dias a empresa vai mandar embora, porque ela pode, né? Pode mandar embora por justa causa. As férias, né, podem ser fracionadas, desde que o empregado concorde, então eu só posso fracionar as férias se o meu funcionário aceitar. E fica limitada a 3 períodos. Desde que um não seja inferior a 14 dias e os demais inferior a 5 dias. O ato de concessão de férias é exclusivo do empregador e independe do pedido ou concordância do empregado, tá? Então, fracionar eu preciso que concorde, mas conceder as férias, eu não preciso que o funcionário concorde. Eu, empregador, posso dar férias quando eu bem entender.
adquirir o período aquisitivo, dentro do período concessivo é o empregador que escolhe as férias, não o funcionário. A comunicação de férias é um ato por escrito do empregador ao empregado com antecedência mínima de 30 dias. Então, eu tenho que avisar com o mínimo de 30 dias. As férias devem ser anotadas na CTPS, que é a carteira de trabalho, e no livro, que é a ficha de registro do empregado. E o empregado não pode sair para gozar as férias sem que apresente a carteira de trabalho ao seu empregador. Gente, isso na prática não acontece, mas deveria. Uma boa empresa, uma boa organização, ela faz tudo que está nos termos da lei. E uma coisa que não faz as empresas é isso, é pedir a carteira de trabalho para anotar as férias. É vedado o início das férias no período de 2 dias, que antecede feriado, ou dia de repouso semanal remunerado. Então, 2 dias antes de feriado ou de DSR, né, não pode iniciar as férias. E o direito à coincidência, que significa que membros da mesma família que trabalham no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito de gozar as férias no mesmo período, se assim desejarem, e não causar prejuízo para o serviço, tá? E o menor de 18 anos, estudante, terá o direito de coincidir as férias com as férias escolares. Então, um menor de 18 anos, que é estudante, ele sim pode meio que escolher as férias, contanto que coincida com as férias escolares. E o período de férias é computado como tempo de serviço. Prazo de pagamento. O pagamento das férias deve ser realizado 2 dias antes do início das férias, tá? Início de gozo, não de período aquisitivo. Exceção, empregado em regime de trabalho intermitente que recebe as férias ao final de cada período de atividade. A remuneração do trabalhador intermitente é diferente. Ele já recebe o valor das férias sempre que termina aquele período que ele trabalhou. Então, ele tem direito às férias também. É só o pagamento dele que é feito antes. A remuneração das férias deverá corresponder à remuneração percebida pelo empregado na data da concessão das férias. Então, qual é o valor das férias? É uma soma, é uma média dos 12 meses. Não, é o valor da remuneração na data da concessão das férias. Exceção, quando o empregado for horista, que recebe por salário hora, ou quando ele for tarefeiro, que a média da remuneração das férias vai incidir sobre os salários recebidos no período aquisitivo. E também para o empregado comissionista, né, em que a média da comissão para fins de cálculo das férias será dos 12 meses que precederam a concessão das férias, não o período aquisitivo, e sim precederam a data do início do gozo das férias. A concessão das férias após expirado o período concessivo, né, que é aquela férias concedida após o período concessivo, sujeita o empregador à infração administrativa e obrigação de pagamento ao dobro das férias em favor do empregado. Então, fiquem atentos, não deixa perder o período concessivo, esses 12 meses aí, porque se passar o período concessivo, quando você for pagar as férias, tem que pagar em dobro, tá? E 1/3 constitucional é um direito de todo empregado, né, que vai gozar as férias e receber as férias em razão da rescisão do contrato ou não, né, terá o direito do pagamento de 1/3 do valor das férias. Gente, é isso. Terminei direito do trabalho. Eu tenho as atividades. Hoje eu vou pedir para você fazer as atividades do direito do trabalho. E aí, depois, com calma, vocês fazem a avaliação, tá? E qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Bons estudos!